o que o senhor me diz? Ah, tudo bem. O senhor volta essa semana, então? Ah, tá. Aqui dia 23, 21, Jorge? Acho que é dia 22, né? 22? É isso? Dia 22, né? Tudo bem, é que a gente tá com um probleminha ali, mas a gente resolve, então. Aí quando você chegar, faz favor na minha sala, tá? Ela, Maria, vagabundo! Ei, Jamelzinho! A lua da gota, Ela Maria! Ei, Jamelzinho! Olha, Maria, chega da vez, moleque, dessa lua. Jamelzinho! Ó, deixa eu falar pra você, tem um presente pra você voltando dia 22 agora, a orla.